Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade, no tema que nós temos tratado, que é a espiritualidade bíblica, segundo realmente a palavra de Deus. E hoje, professor, nós vamos dar continuidade no sentido que nós já falamos, que a espiritualidade bíblica ela é centrada no Pai, no Filho, e nós estamos vendo sobre o Espírito Santo, Então nós vamos dar continuidade hoje sobre a espiritualidade bíblica e a presença do Espírito Santo em nós. Isso mesmo, pastor. No domingo passado, nós já começamos a abordar o Espírito Santo. É uma missão impossível falar do Espírito Santo em uma ou duas aulas, porque o tema é muito amplo, Então, quem não nos assistiu pode assistir ao nosso domingo passado. Nós começamos o tema Espírito Santo, mas hoje nós vamos focar um pouco mais, pastor, aquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Sim, Nós vimos mais no domingo passado a grandiosidade do Espírito Santo. Certo. Ele é muito importante, mas o que é melhor para nós? Ele vem fazer morada em nós. E hoje nós vamos explorar muito esse aspecto do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Sim. Viu, até, professor, eu estava lembrando, tem um cântico antigo assim da igreja, que a gente cantava assim, quando o Espírito de Deus se move em mim, aí fala, eu canto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Enfim, estava citando várias situações onde o Espírito Santo, na vida de Davi, o movia a certas coisas, Mas eu fiquei pensando, não é quando o Espírito Santo se move em nós, o Espírito Santo está em nós. O que nós precisamos é permitir que haja esse mover do Senhor, do Espírito Santo, constantemente. Não em alguns momentos específicos, Aí o senhor traz um aspecto que eu vejo que é muito bonito, é a nossa liberdade, pastor? Nós temos a liberdade de deixá-lo se movimentar ou não, e nós cometemos muitas vezes o erro, de bloquear a ação dele que é tão benéfica para nós, Na verdade, Jesus, eu tenho aqui uma passagem, que ela está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus está aqui nessa passagem, João 14, 16, Jesus já está terminando a sua missão aqui, Ele está próximo a ser crucificado, E ele orando pelos discípulos, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então, essa intenção, o Espírito Santo já habita em nós, e a intenção de Jesus, ao mandar o Espírito Santo, que vai acontecer lá em Pentecostes, de uma forma mais efetiva, é que ele fique conosco para sempre. Que esse para sempre não é só nesta vida, quer dizer, quando nós formos chamados, nós estaremos aí sim vivendo na plenitude do Espírito Santo, que nós abordaremos aqui ainda hoje, pastor? Então tem um autor, professor, o Bill Bright, que ele usa a expressão assim, que a vida cristã, ela não é difícil, ela é impossível sem a presença real do Espírito Santo nas nossas vidas, Inclusive, pastor, uma palavra que eu tenho encontrado relativa ao Espírito Santo é que nós somos selados por ele, pastor? Sim, e que esse sim. selo, pastor, eu vejo assim nesses filmes romanos, assim, às vezes assim, o cara tem uma carta e só pode abrir a carta, aquele selo ali, ele lacra o envelope, E eu tenho visto muita expressão, somos selados pelo Espírito Santo. Esse selo significa o seguinte, nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Esse selo é a marca realmente de que Cristo está em nós através do Espírito Santo. Então, é como uma carta, que ela tem um selo, e aquele selo tem ali o endereço, mas aquele selo garante que foi pago o preço para que aquela carta chegasse ao destino. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor de Deus. Penhor da nossa herança. Da nossa herança, ou seja, a certeza de que Jesus vai voltar é a presença do Espírito Santo em nós. É isso, ótimo. Pastor, agora nós já entrando naquilo que nós prometemos no início da nossa lição, quer dizer, como que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, É um dos aspectos que foi selecionado aqui para o nosso estudo de hoje, é a questão do papel do Espírito Santo quando estamos orando, Certo. Essa questão de que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, durante a oração. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Então, o que é esses gemidos inexprimíveis aí? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, professor, é que aqui não está propriamente falando da questão das línguas estranhas. Porque se fosse, Paulo seria muito mais explícito em dizer isto.
Mas muitas vezes assim, é um mover realmente de Deus em nossas vidas que muitas vezes transcende a questão da palavra, da compreensão. Tá? Um teólogo chamado C.H. Dodge, ele diz o seguinte, né, que o momento da oração, a oração é o divino em nós, né, e esse divino em nós é o Espírito Santo, que vai se dirigir ao divino que está sobre nós. Então, através do Espírito Santo, nós vamos até Jesus, nós vamos até o coração de Deus. Então, esses gemidos é um mover do divino, do Espírito Santo em nós, que muitas vezes não necessariamente vai precisar de palavras, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas pela essência e a sintonia do nosso coração para com Deus. E quando o senhor falava aqui, eu fiquei imaginando a seguinte situação, né? Eu sou calvo aqui, vamos imaginar o seguinte, eu faço uma oração, falo, Senhor, né? Estou querendo, né, marcar uma consulta com um cirurgião plástico, né? Que eu quero tratar da minha calvície. E o senhor sabe que eu estou com glaucoma, né? Que pode levar à cegueira, digamos assim, né? Então, quer dizer, enquanto eu estou falando para o senhor que eu quero tratar da minha calvície, né? Para ficar mais bonito, né? O Espírito Santo estaria intercedendo por mim, né? Fala, Senhor, né? Que ele vá ao oftalmologista. Ou seja, nós pedimos muitas vezes algumas coisas para Deus e nós não sabemos realmente o que nós estamos precisando. O Espírito Santo sabe. Então, eu entendo também que é papel do Espírito Santo, né, levar a Deus aquilo que realmente nós estamos precisando. Que nós somos limitados, somos frágeis, né? Estamos envolvidos nesse mundo aqui e às vezes nós pedimos erradamente. Eu entendo que o Espírito Santo faria esta correção também. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal com o fim de gastar nos vossos prazeres. Então, professor, esse texto, né, de Tiago, que o senhor acabou de ler, ele enfatiza algo muito sério para nós. Porque a oração, como uma das disciplinas espirituais, como dizia os antigos, né, da igreja, ela pode se tornar um instrumento de egoísmo. Então, o grande problema é que muitas vezes nós usamos a oração como algo ou uma ferramenta para o nosso próprio benefício. Mas, primeiramente, a oração é para nos conectar ao coração de Deus, buscar o reino de Deus e a sua vontade em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Dentro da sua palavra, pastor, veja assim, porque a pessoa pode falar, bom, o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por mim. Sim. E então eu vou orar qualquer coisa aí, quer dizer, então não é bem assim também, né? Quer dizer, tem que haver da nossa parte um esforço, uma oração sincera para que ocorra essa intercessão. Né? Porque senão nós vamos cair aqui em Tiago realmente, quer dizer, é uma oração que não funciona. Aí não tem intercessão. Isso que Tiago coloca aqui, essa leitura que eu fiz de Tiago 4:3, né? Não sabeis pedir, para mim mostra que nós temos que ter muita seriedade naquilo que nós pedimos, mesmo sabendo que está errado, mas tentar fazer o melhor, né, pastor? Uma oração sincera, né? Então, eu não me recordo agora, mas se é o Salmo 106, o versículo de número, parece que 15, ou é o 105, que nos chama muita atenção, quando o Senhor fala, né, para o povo, é o Salmo 106, né? O versículo 18, que fala assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, não necessariamente que toda resposta de oração seja a vontade de Deus. Muitas vezes Deus até permite por causa da nossa insistência egoísta. Mas aqui é bem claro, né, que o povo de Israel estava pedindo certas coisas. Deus falou, bom, tá, vocês querem isso, eu vou dar. Mas a alma definha, ou seja, não tem aquela paz real, aquela alegria real. Por isso nós precisamos da direção do Espírito Santo, professor, para nós orarmos segundo o coração de Deus. E orando segundo o coração de Deus, as coisas acontecem. Amém, pastor, amém. Né? Outro aspecto, então, o primeiro aspecto que nós já vimos aqui, do papel do Espírito Santo em nossas vidas, dentro da espiritualidade bíblica, né? Essa intercessão que ele faz benéfica a nós quando fazemos orações, né? Com o coração voltado para o bem, né? Mas um segundo aspecto também é a questão da santificação. Nós temos aqui um estudo sobre santificação e hoje eu vejo, pastor, que o Espírito Santo ele é necessário, né? Sem o Espírito Santo não há santificação. Acho que é o primeiro ponto que podemos colocar aqui, né, pastor, e bater na mesa. Com certeza, né, professor? Nós fizemos o estudo sobre o fruto do Espírito. Então, é o Espírito Santo que promove em nós aquele amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, todos os elementos.
Tá? Então, e é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Tá? Em 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para nós santificação. Então, ao nos dirigir à verdade que é Cristo, nós entramos nesse processo de santificação. Tá? Então, santificação não é deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, não faça aquilo outro, porque muitas vezes é muito mais fácil eu colocar certas regras, certas imposições, do que eu realmente me render inteiramente à presença de Deus, né? Pastor, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, Paulo fala, né, que assim, que pelo Espírito Santo, né, haverá mortificação das obras do corpo. Ele diz assim, né, vou ler o versículo todo aqui, o 12 e o 13. Portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse mortificação da carne, pastor, que é isso? Como é que eu posso entender isso? Que o Espírito Santo mortifica a nossa carne. Não, a ideia aqui então, é uma ação do Espírito Santo. Né? Porque muitas vezes a pessoa, ela fala assim, né, professor? Eu não vou mais pecar. Me ajuda. Não, Espírito Santo mortifica. Né? Aí vem a palavra realmente de anular ou desativar o corpo do pecado. Aqui está falando não do aspecto físico, né? Porque nós temos a palavra sarx, que é corpo, e tem a parte que é sarkikos, que é uma natureza pecaminosa. Então o Espírito Santo vem e trata realmente com essa nossa natureza pecaminosa. Porque assim, né, professor, nós não conseguimos tratar ou acabar com uma árvore tirando os seus frutos e tirando as suas folhas. Nós precisamos ir na raiz. E o grande problema do ser humano é esta raiz, né, que foi germinada desde lá do Jardim do Éden, chamada pecado. Então, somente através do Espírito Santo que há essa mortificação. Ou seja, nós passamos a viver para Deus. Então, mortifica-se a carne e revive o Espírito para Deus, né? Pastor, essa questão de mortificação, acho que eu já vi assim, uma pessoa falar mais ou menos assim, né? Quando eu tinha 20 anos era muito impulsivo, agora que eu estou com 95 eu estou mais calmo, mais controlado. Então, quer dizer, isso na verdade é envelhecimento. Eu acho que a gente não pode confundir também o envelhecimento, o avançar da idade. Você acha que está mais espiritual, não é isso? Né? Não. Então, isso é uma ação sobrenatural, né, professor? Isso, exatamente. Ou seja, está sobre o natural humano. O natural humano não consegue. Hoje se fala, desenvolva a resiliência, desenvolva a paciência, desenvolva isso, desenvolva aquilo. Não, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que realmente esses frutos venham e permaneçam no nosso cotidiano. Não só na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade, vamos dizer aqui na igreja, nós estamos falando de uma espiritualidade que permeia todas as áreas da nossa vida, né? Pastor, eu estava me lembrando agora aqui, enquanto o senhor falava, há alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós fomos para Porto Alegre, e tem um amigo meu lá que tem uma chácara lá, né? E eu fiquei encantado, ele tinha uns cachorros enormes, né? Nós comemos um churrasco, e os cachorros ficaram ali, pastor, comportados, sem se moverem, né? Eu falei, mas e os cachorros, né? Ele falou, olha, os cachorros sabem que eles só vão comer carne depois que nós terminarmos o churrasco aqui. Sim. E depois que terminou, ele foi lá e deu um pedaço para cada um, né? E aí, quer dizer, até um animal pode ser treinado a controlar os seus instintos, né? Mas aí, Freud diz assim, né, que a repressão dos instintos leva à neurose. Na nossa espécie, nós podemos talvez simular o que aqueles cães fizeram naquele churrasco, né? Mas isso traz doenças psicossomáticas, aparece gastrite, aparece úlcera. Então, esse controle, quer dizer, tem que ser como lá Paulo, né, em Gálatas capítulo 2, 20, quando ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, são coisas distintas. O homem pode, pelo seu esforço, muitas vezes, simular uma santidade. Mas isso vai estourar em algum ponto, que a sua carne vai se revoltar com essa repressão. Certo. E por isso nós precisamos, professor, de sermos renovados na nossa mente. Através também da graça de Deus, através da palavra, nós já comentamos isso. O renovar tem a ver com os primeiros capítulos de Romanos até de 1 a 11, ali estão elementos que fazem parte dessa renovação. Né? O senhor falando de instintos, né, tal,
o Kant, parece que é Kant que diz isso, né? Que nós temos que desenvolver realmente uma nova forma de pensar e de ver o mundo, porque senão os instintos bastariam. Isso. Então, o ser humano hoje, infelizmente, ele está sendo guiado pelos seus instintos. Eu quero me dar bem, eu vou prosperar, eu vou isso, eu vou aquilo, né? Mas tudo isso aí, se nós analisarmos, é um instinto egoísta. Isso, exatamente. Me lembrando aqui que o senhor falava, pastor, quando eu era criança, eu gostava muito de filme de faroeste, e sempre tinha um mexicano que era o vilão. Ele ia aprontando o filme todo. Mas no final, né, o mocinho dava uma surra nele e nós aplaudíamos. Né? Quer dizer, isso faz parte do nosso instinto, né? Sim. A vingança, né? Quer dizer, isso já é introjetado na própria educação, né? Como eu gostava daquele filme, pastor. E infelizmente, né? Assim, até entre aspas, é legal as matinês e tal, mas infelizmente acaba incutindo muitas vezes até preconceitos raciais, intolerâncias, enfim. Exatamente. Né? Bom, então, pelo Espírito Santo nós temos a santificação. Então, é uma passagem de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que eu gosto muito, pastor. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como um espelho, somos transformados à sua imagem, de glória em glória, segundo a ação do Senhor, que é o Espírito. Então, quer dizer, esse de glória em glória, para mim, é a santificação, né? Sim, e aí, professor, nós olhamos para o espelho que é Cristo, né? Porque qualquer outro tipo, e aí nós estamos falando de espiritualidade, porque hoje também se tem certos tipos de santificação que são expostos por aí, faça isso, jejue assim, consiga isso, consiga aquilo, mas se isso não te fizer parecido com Cristo, tendo os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, essa santificação é questionada. Isso. Por mais que as pessoas falem assim, olha como ele é bonzinho, como ele é isso, como ele é espiritual, essa espiritualidade pode não ser a genuína espiritualidade ou genuína santificação trazida pelo Espírito Santo. Né? Uma coisa é aparentar a santidade, outra coisa é ter a santidade interior. Com certeza. Essa é a diferença. Né? Bom, é importante, pastor, nós aqui no início falamos, né, quer dizer, que o Espírito Santo, a intenção dele é fazer morada em nós eternamente. Sim, né? sim. Mas é importante lembrar também, né, que há algumas atitudes nossas que podem afastar o Espírito Santo de uma plenitude em nossos corações. Né? Eu selecionei aqui 3, pastor, situações. A primeira é a blasfêmia, né? É blasfemar, né? Inclusive há uma passagem, né, que está lá em Mateus. Jesus diz assim, Mateus 12, 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, né? Então, eu entendo aqui que a blasfêmia é algo que ofende, né, pastor? Uma atitude que ofende. É um discurso de reprovação, né? Uma manifestação de oposição ou de rejeição ao Espírito. Por isso, professor, entendendo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas que pecado é esse, né? Que é imperdoável, né? É imperdoável no sentido assim, o Espírito Santo, por isso nós temos que fazer a conexão com outros textos, linkar outros textos para entendermos esse texto aqui. E Jesus, ele fala assim, que o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então, se o Espírito Santo, se eu rejeito, se eu blasfemo, se eu reprovo, se eu não o aceito, se eu não dou a liberdade a ele, então, ele não pode trabalhar o convencimento na minha vida. Então, se eu não sou convencido do pecado, da justiça e do juízo, então eu permaneço em pecado. Porque se houver pecado, mas houver confissão, aí há perdão. Mas se eu não me deixo convencer pelo Espírito Santo e eu acho que sou bom, e infelizmente tem muitas pessoas, mas eu não sou tão ruim quanto fulano, é o espírito farisaico, né? Eu sou melhor do que o Basote, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Então, eu não me deixo convencer pelo Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo trabalha em nós nos encontramos como Paulo, e nos reconhecemos. Olha, Jesus veio para salvar os pecadores,
do qual eu sou o principal, né? Pastor, eu fico pensando aqui, essa questão de pecado contra o Espírito Santo é uma coisa muito séria, porque é o pecado que não vai ser perdoado, né? Eu também vejo assim, de repente você tem um trabalho cristão que está prosperando, está indo bem, e de repente alguém, né, com alguma atitude escandalosa, destrói todo aquele trabalho, né? Então eu vejo que essa realmente é um tipo de pecado que tem um peso muito grande, né, pastor? Aí, professor, nós pegamos quando Jesus fala assim, é mister que venha o escândalo, né? O escândalo, confusão, desestruturação, enfim, da situação em si. Mas ai daquele, né? Ai daquele que for instrumento do escândalo. Então, infelizmente, certas situações vão estar aparecendo. Agora, a questão é, eu não posso ser instrumento desse escândalo. Eu tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Então, o primeiro é a blasfêmia, o segundo é a mentira também. A mentira é algo que nos afasta da comunhão com Deus, é algo que nos afasta do Espírito Santo. E eu selecionei uma passagem que está em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Bom, a passagem toda, Ananias e Safira eram membros da igreja lá em Jerusalém, né, logo após Pentecostes, e eles venderam uma propriedade, né, e eles retiveram parte dos recursos, né, mas disseram para Pedro que tinha dado tudo, né? Aliás, aqui eu entendo que o problema deles não foi o fato, eles não precisavam nem ter vendido a propriedade, não precisavam nem ter vendido, mas eles mentem aqui, né? E aí Pedro, né, dá a sentença a Ananias, ele diz assim, né, Pedro a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava com ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E aí vem o castigo, que é a morte, né, pastor? Certo. Depois a mulher dele também, né? Mesma coisa. Então, aqui, professor, esse texto reflete muito bem esse tipo de espiritualidade. Vamos dizer assim, uma espiritualidade que não é genuína e uma santificação que tem como objetivo o ser visto pelas pessoas. Então, no caso Ananias e Safira, ele falou assim, olha, vamos vender tal propriedade, digamos assim, vamos vender por 1.000 e nós falamos que é 700 e damos 700. Primeiramente, ninguém pediu para eles venderem. Eles fizeram porque assim o quiseram. Mas o que eles queriam, na verdade, era um reconhecimento das pessoas. Como Ananias e Safira são boas pessoas. Eles venderam uma propriedade e deram tudo para o Senhor. Deram 700, mas eles tinham guardado 300. Então, essa santificação de aparência não persiste e gera morte, e traz queda para nossas vidas. Tanto vamos utilizar aqui uma expressão, não uma morte como aconteceu com Adão e Eva, não é muitas vezes uma morte literal, mas aí voltando, tem aquelas cartas que nós já estudamos aqui também, a carta de Apocalipse, me fugiu agora qual, mas onde o Senhor diz para ela, tem nomes de que vives, mas está morto. É a carta Sardes. Né? Tem nomes de que vives, mas está morto. Então, muitas vezes, nós podemos ter uma santificação que tem uma aparência de vida, mas, na verdade, é morte. Tá? Aliás, pastor, esse é um perigo muito grande. Faz parte das nossas tentações, às vezes, querer se aparecer. Isso e é muito perigoso. Quer dizer, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, banque total. Não faça voto de tolo. Né? Se você falou que X, muito, X. É muito sério, é muito sério. E o terceiro aqui, né, seria atitudes pecaminosas. Né? Eu peguei aqui, Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 30 a 31. Ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aliás, aqui falamos de selados, né, pastor? Quer dizer, no dia da redenção, olha, o Silvio tem o selo lá, né? Sim. Então, isso. Aí continua assim, aqui, aí vem então, né, o que entristece o espírito, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Aqui, pastor, né, até eu me lembrando aqui das sessões de matinês, quando eu estava batendo palma lá, né, quando o mexicano estava sendo punido pelo mocinho americano, eu estava entristecendo o espírito, né? Então, por isso nós precisamos do agir mortificador do Espírito Santo, para que toda essa ira, cólera, gritaria, blasfêmia, tudo isso aqui realmente não esteja dentro de nós, mas que esteja dentro de nós a graça do Senhor.
É algo muito importante. Eu acho que isso aqui está muito ligado até à experiência de Ananias e Safira, né? Que é a questão, né, que ao exercermos serviços dentro da casa de Deus, né, nós Sim. temos que estarmos também cheios do Espírito Santo. Quer dizer, foi a falha, quer dizer, na verdade, Ananias e Safira prestaram serviço ao venderem a propriedade, né? Mas pecaram ao mentir. Então, quer dizer, quando nós estamos trabalhando dentro da casa de Deus, é muito importante, né, que todas as atitudes sejam cheias do Espírito. Desde buscar um copinho de água, o pastor está com sede, quer dizer, da mais pequena atitude, tudo tem que ser feito com o Espírito em nosso coração. Né? Então, uma das coisas, assim, está certo que a palavra revela dessa forma, quando Jesus fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos que entender assim, que na verdade nós estamos recebendo o Espírito Santo que gera em nós esse poder. Então, não é poder pelo poder, né? Porque muitas vezes essa palavra poder, muitas vezes parece que corrompe as pessoas. Então, vamos buscar poder, vamos orar com poder, vamos ler a palavra com poder. Não, eu tenho que ler e orar e trilhar o caminho da santificação através do meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Porque se eu posso entristecer o Espírito, se eu posso, de certa forma, sufocar o Espírito, né? O apagar, como diz a palavra. Então o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é a terceira pessoa da Trindade que eu preciso aprender a me relacionar. É interessante, pastor, que essa passagem que o senhor leu agora são as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Ele tinha ressuscitado. Sim. Logo ali no momento da ascensão dele, imediatamente antes, né, ele está falando de poder. Aí um dos discípulos fala assim, restaurarás o Senhor o reino de Israel. Ou seja, esse entendimento errado de poder que eles tinham. Né, achava que Jesus ia mandar anjos do céu para expulsar os romanos. Né? E essa promessa de Jesus aqui fica muito clara, porque logo em seguida, pastor, em Atos capítulo 2, nós temos Pentecostes. Sim. Não que o Espírito Santo não estivesse presente antes, mas a partir de Pentecostes, como ele falou lá para a mulher samaritana, né? Virá um tempo em que será uma fonte a jorrar, né? E todos me adorarão em todos os lugares em espírito e verdade. Né? Então isso vai acontecer. Então eu vejo que quando a gente fala em Espírito Santo, a gente tem que se lembrar então do grande acontecimento que marca o nascimento da igreja. Está lá em Atos capítulo 2, vou ler aqui dos versículos 1 a 4, já encerrando minha participação, pastor. Né? Diz assim lá, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se repartia e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Então, esse é o grande acontecimento, esse é o poder que transforma, né? Quer dizer, o Espírito Santo alcança aquelas pessoas que estavam reunidas ali, e a partir dali nós temos uma multiplicação dessa chama que chega até nós hoje aqui, nesse domingo de manhã, né, pastor? Eu dou graças a Deus, então, por ser um privilegiado, né, que vivo já há 2000 anos desse acontecimento, tendo toda uma visão que a Bíblia me dá, né, de que isto realmente é extremamente relevante, porque vem a transformar a minha vida e a vida também de quem está nos ouvindo nesta manhã. Com certeza, né, professor? E deixando para os irmãos, né, realmente a vida cristã, ela só é possível através do Espírito Santo. Que nós possamos conhecer um pouco mais realmente da pessoa do Espírito Santo, permitindo que ele trabalhe em nossos corações, mortificando as obras da carne, produzindo o fruto do Espírito, e nos fazendo a cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém.